Estamos de volta, Lucas Braga, homem do vento, mandando um abraço para os nossos amigos das redes sociais, o Diego Alves acompanhando o programa, que agora entra a parte de esporte, que tem o monitoramento do jornalista Diego Alves. Deixa eu até preparar aqui, ele me mandou todo o material, eu não posso sair, né, desta pauta que o jornalista Diego Alves me mandou aqui no dia de hoje, né? Olha só, Caê, boa noite, meu irmão. Boa noite, Geraldo. Boa noite aos telespectadores da TV Guarulhos. Um abraço pro Diego aí, uma boa recuperação, né? Passou um contratempo. A gente se sente orgulhoso e quero agradecer o convite para falar sobre futebol, falar sobre a cidade como um todo. Sou guarulense, nasci aqui e espero poder somar e falar muito sobre futebol aqui hoje. Como é que surgiu o projeto do futebol feminino, né? Então, Geraldo, eu sou morador de Guarulhos há muitos anos, né? Não fui jogador profissional, mas sempre gostei do futebol, vim lá das raízes, né? Não sou um extremo atleta, mas a gente quer sempre se envolver e ajudar no futebol da cidade. Tive uma passagem lá pelo Paraná, Operário Ferroviário do Paraná, apesar de ser guarulense, fui trabalhar 2 anos lá, 2014 e 2015. E lá eu presenciei o ápice do Operário Ferroviário, né? Que nunca tinha sido campeão, 103 anos de história como clube, uma massa, uma cidade que tinha paixão pelo time. E em 2015, eu fazendo parte do grupo de marketing, da parte de comunicação, de sócio-torcedor, presenciamos a grande campeonato paranaense, lá 3-0 no Curitiba, em pleno Couto Pereira. Meu Deus, hein? E você imagina, num clube de 103 anos de história, a gente via senhoras de 80, 70 anos, jovens, chorando aos prantos, e uma cidade de 300 mil, 400 mil habitantes, né? E de lá para cá eu retornei para Guarulhos e falei, pô, preciso fazer algo pelo esporte da minha cidade, precisa começar a procurar caminhos de melhorar, né? Contribuir com o esporte. Procurei o Flamengo, procurei o Guarulhos, né? Nenhum deles abriu a porta para a gente dialogar e falar sobre futebol. E aí eu entrei numa conversa com o Guarulhense, que até o momento só tinha futebol de salão, né? O Guarulhense foi fundado em 88, né, na década de 80, refundado em 2014, com a presidência do seu Carlos Alberto Fernandes, o Carlinhos, né, o saudoso Carlinhos, um abraço para ele. E ele me convidou para ser conselheiro, gestor do clube, lá ajudar no dia a dia. E de lá para cá eu fui só um telespectador, eu olhava, né, o futsal guarulhense mais de longe. E em 2018 para 2019 ele me convidou para fazer parte da diretoria e me apresentou os projetos que o Guarulhense tinha em mente e a gente iniciar um trabalho já em 2020 para a base do Guarulhense, tá, Geraldo? Para a base, né? Uma coisa só do Guarulhense campo. Isso não foi à frente devido à pandemia, muitos projetos acho que acaba ficando de lado, né? Sim. E a gente segurou. E nesse ano agora de 2021 a gente marcou uma reunião na federação para filiar o Guarulhense para 2022. Começar a disputar o futebol de base mesmo, né? Com aquela licença especial da base, que dá uma condição melhor dos clubes de pequeno porte conseguir uma licença, que não é um valor barato na federação, é um valor até considerável, alto, né? Que foi uma resolução da Federação Paulista de 2019, para fomentar o futebol de base. Eles abriram essa exceção de clubes que não fossem profissionais disputar o profissional com uma licença especial, né? Não podendo ser profissional, só base. E nessa conversa a gente recebeu um convite do vice-presidente da Federação Paulista, Mauro Silva, né? Extremamente campeão, cara que tem uma história pelo futebol. As imagens aí das meninas do Guarulhense. E nesse convite que a gente ia ingressar para 2022, ele falou, pô, por que vocês não participam do feminino, que provavelmente vai ter esse ano, vai se preparando e tal. E nesse convite a gente antecipou todo um trabalho de base, porque a gente ia fazer a base masculino e feminino, do sub-11 até o sub-17, ainda o 20 não. E são essas categorias, 11 e 17? 11, 13, 15 e 17. E o feminino que era 15 e 17, né? E com esse convite a gente antecipou o trabalho, conversou com algumas pessoas que já estão no futebol feminino há muitos anos. Essas imagens a gente vai acompanhar do professor Vanderlei, que está há mais de 10 anos trabalhando no futebol feminino. Ele tem um trabalho lá com o pessoal do Atlético Jaçanã. A gente fez um convite para o professor Vanderlei integrar a comissão técnica do Guarulhense Feminino, ele aceitou de prontidão. Existem várias jovens aí nesse meio que são de Guarulhos e não tinham oportunidade de treinar, porque nenhum clube da cidade tem esse espaço para o feminino direcionado, esse olhar para as mulheres, né?
E começou esse trabalho, né? Tem muitas jovens, muitas meninas. O futebol feminino é uma outra realidade, Geraldo. Não tem como comparar futebol de base masculino e feminino. É uma outra realidade, entendeu? Ele precisa de muito incentivo. Não é à toa que as federações hoje têm um grande incentivo para participar, né? Na redução de taxas e tudo. Olha só, a semana passada, o jornalista Diego Alves entrevistou o presidente do clube de futsal, o Filipinho, de Sorocaba, que é campeão brasileiro já por 3 anos seguidos. Acompanhei um pouco da entrevista. Né? E aí, ele, num determinado momento, Diego questionou de que maneira times de cidade sobrevivem. Isso, olha, primeiro, o gestor tem que entender que não se pode criar um clube e chegar para as autoridades municipais, me ajude aí. É um termo muito chulo que não deveria ser usado. Eu acho que quem dirige o futebol tem que estar capacitado naquilo que ele vai gerenciar, está preparado. E ter uma linguagem profissional quando vai buscar recursos. Eu te pergunto, com a tua experiência, mandando um abraço para o Toninho Oliveira, pro David Xavier, que estão acompanhando o programa. Com a sua experiência que você obteve lá no Ferroviário do Paraná, Operário Ferroviário. Aliás, do Operário Ferroviário do Paraná, como você pretende colocar essa experiência no Atlético Guarulhense? Bom, vamos falar um pouco da minha experiência, né? Eu sou formado em administração, marketing, né? Sou diretor comercial do jornal Folha Metropolitana. Trabalho com a relação de marketing e patrocínio desde 2003, desde a época do Olho Vivo, né? Então, a gente tem uma experiência de captação de recursos para determinado tipo de público e receita, né? E a gente tem uma experiência de diálogo e informação. Mais especificamente no trabalho lá do Operário Ferroviário, a gente criou toda uma estrutura de sócio-torcedor, uma estrutura de compartilhar camisa, de vender patrocínio em camisa, uma estrutura de a cidade como um todo abraçar um time, entender que não é uma dependência só do poder público, o poder público tem que ajudar, o poder público tem que respaldar e tem que incentivar o esporte, mas ele não tem que ser o maior patrocinador, ele não tem que ser o cara que banca o seu time, ele tem que ser o cara que te dá uma assistência. Deixa eu interromper você, até para te ajudar. Eu acho que a palavra ajudar, ela deveria entender o seguinte, tem que ser criado projetos, leis, porque a prefeitura de nenhuma cidade do Brasil ela pode ajudar. Tem que existir uma lei que possa beneficiar empresas que patrocinem, porque a prefeitura, se não houver um projeto de lei, ela não pode chegar... Financeiramente, não. Sim. Mas com a estrutura do poder público, e aí a gente quando fala de ajuda, não é ajuda de valor, de receita, é uma ajuda de deixar os espaços municipais em condições ou em parcerias para que sejam utilizados na prática esportiva. Vocês vão disputar o Paulistão? A ideia nossa da categoria de base 2022 é disputar o Paulistão. A grande dificuldade que a gente está encontrando nesse meio do caminho é justamente encontrar estádios capacitados com condições de avaliação da federação para tal disputa, né? E aí, como você falou, em nenhum momento... Essa pergunta é da Larissa Lúcio do Facebook, que está aqui acompanhando, e a Pamela Silva, que estão acompanhando essa entrevista. Nós demos entrada em toda a documentação na Federação Paulista, já foi pela federação eliminado todas as questões do Guarulhense. O que está em pauta no momento é apenas o estádio, em qual estádio a gente poderia mandar jogos ou se ter vínculo de estádio, porque para você disputar um campeonato na Federação Paulista, Geraldo, você precisa apresentar um estádio em condições aprovadas para ser sede ou para ter vínculo. E depois, a segunda etapa, que você vinculou a federação, você tem que fazer o licenciamento para disputar do campeonato. Entendi. Então, para você ter vínculo, você tem uma série de documentações, uma série de regras, uma série de condições como entidade federativa para competir. Só para repetir, aliás, obrigado a Larissa e também a Pâmela. Vai disputar esse ano o Paulistão? Estou aguardando um retorno da Secretaria de Esportes apenas para mandar um documento para a federação. Da Secretaria de Esportes de Guarulhos. Hoje, sim. Chegou no ponto que assim, a parte do Guarulhense foi feita. Entendi. Né? A gente sabe das condições da cidade, da secretaria, dos estádios municipais.
A nossa intenção é competir com o nome da cidade, guarulhense, com as cores da cidade, é proporcionar a essas jovens meninas e atletas femininos para esse ano a condição de competir na Federação Paulista. Um ponto importante, para você chegar nesse objetivo, eu interrompi a sua linha de raciocínio, desculpa, mas em relação ao patrocinador, eu interrompi você na sua linha de raciocínio, eu queria que você voltasse a essa questão, até por questão de objetivos, ou seja, você não consegue planejar nada se não tiver patrocínio, né? Sim, o futebol feminino ele é um futebol ainda muito pobre financeiramente, Geraldo. A condição de atletas do feminino hoje, ela é muito pequena, a ajuda de custo é muito baixa. Por isso que eu te falo que é uma outra realidade. Eu também não conhecia tanto essa realidade antes de começar a me envolver. E isso me apaixona, porque como é que você pode tratar um jogador masculino com uma questão salarial e você pegar um atleta feminino com índices e condições de jogo semelhantes, né? E ter um salário que não chega a ser R$1.000, não chega a ser R$500. Muitas atletas disputando jogos porque não é considerado ainda profissional, né? Futebol feminino. Então, atletas disputando o jogo com ajuda de custo, com condução, com lanche. E aí não é essa a realidade que a gente quer colocar. Então, a gente se preparou para ter um grupo forte, um grupo que você vai poder reunir atletas da cidade e atletas de fora da cidade para poder competir. Não para poder chegar num campeonato do tamanho da Federação Paulista, que é a grandiosidade, a maior federação do município, do Brasil, para apenas entrar em campo, né? Uhum. Então aí começou a condição. E a gente pode perceber que tem muitas atletas de outras agremiações do estado, da Portuguesa, do Juventus, do próprio Audax, que não irão disputar o feminino. Uhum. Estavam aí só treinando, sem nenhum clube, né? E você percebe, deixa eu mandar um abraço pro Luiz Honorato, que está acompanhando, o Éder Aragão, a sua esposa está mandando. Um beijo, amor, um beijo para nossas filhas. A audiência familiar tá grande aqui. Às quintas-feiras vocês têm aqui sempre o jornalista Diego Alves com o David Xavier, o professor Toninho Oliveira, às quintas-feiras, às quintas do esporte, aqui no debate, né, Guarulhos. O Diego tomou a vacina como professor de educação física e a vacina bateu na trave, mas na próxima semana vai estar presente. A CBF divulgou hoje a tabela do Brasileiro Feminino Sub-16. A gente percebe que já que a CBF hoje, ela já dá uma atenção especial ao futebol feminino com o campeonato nacional. A CBF, ela participou recente, né? O futebol feminino que eu lembro, e aí eu posso contar um pouco, ele houve um incentivo da época do Ministério dos Esportes. Né? Inclusive, o ex-secretário de Guarulhos dos Esportes, o Aman, né? Ele era um incentivador do futebol feminino, chegou a ser conselheiro de São Paulo, foi ele que abriu as portas para a gente com a federação. E depois houve, né, um interesse, um trabalho maior de parte das federações para que o feminino começasse a disputar. Tanto que na última Copa, né, o âmbito do feminino, a criação da própria Marta como referência, ser patrocinada por grandes empresas, tornar o feminino uma realidade um pouco mais próximo do que elas querem, começou a criar. E não só agora a tabela do feminino, mas agora foi divulgado essa semana que a CBF vai fazer a Série A3 de futebol feminino. Muito A3, né? Uhum. Então, assim, você vê que existe um grande incentivo. Eu acho que Guarulhos, pelo tamanho da cidade, pela proporção de número de habitantes, não abraçar uma causa nesse momento de disputar um campeonato feminino numa primeira divisão, que nós estamos falando de uma primeira divisão, Geraldo, do futebol feminino na cidade, Guarulhos poder ter essa condição de disputar, né? Uhum. Agora, você falou sobre estrutura. Nós estamos montando uma estrutura... Comissão técnica. Comissão técnica a gente já tem. Quem são os técnicos? O próprio Vanderlei, que é uma pessoa que se dedica ao futebol há muitos anos do Atlético Jaçanã. A gente tem a comissão técnica do futebol do salão também, que é o Denas, o pessoal Heleno, que já acompanha o futsal, que já se colocaram à disposição também para participar do campo. Existe um pedido formal para a própria secretaria de complementar com algum funcionário público que tenha tempo, e tem muita gente boa na Secretaria de Esporte, você sabe disso. Sim. Muita gente competente, muita gente trabalhadora, que quer mostrar trabalho. Eu tive conversando essa semana com o próprio secretário, o Ronaldo, ele falou que ele quer aproveitar ao máximo esses profissionais que estão na Secretaria de Esportes, entendeu? Que querem trabalhar, que querem se doar, e acho que é um momento importante de a gente colocar isso em debate. Pode ir.
Porque eu acho que o futebol feminino ele precisa do espaço. Começar um campeonato paulista numa primeira divisão, com um grupo de garotas formado pela cidade e outras com mais experiência para poder dar aquela força para o time, é um grande passo. Aqui na rede social, a Larissa está preocupada que nós vamos, obrigado Larissa, nós vamos ficar fora por conta de não ter estádio. Guarulhos é tão grande, não tem um estádio para nós? Então, a conversa que a gente está, e é um bom diálogo, sempre de portas abertas, a prefeitura tem nos atendido sempre, tá, Geraldo? Não preciso ficar puxando sardinha para ninguém, toda vez que eu ligo, o secretário responde. Bacana. É de fazer uma interlocução com as outras entidades esportivas da cidade que também utilizam os espaços, né? Então, hoje, quais são os estádios aprovados pela Federação Paulista? Nesse momento, nenhum, porque como teve esse período que não utilizou o estádio, a própria federação precisa fazer a vistoria em todos os estádios do município para saber quais são as condições reais. Nós marcamos uma vistoria via ofício, pedimos a vistoria para a federação do estádio Oswaldo de Carlos, né? O pessoal foi, fez a vistoria, viu que tem uma praça pública gigante e a gente está falando... Mas não foi veja aprovado? Bem, não, ainda não veio o laudo, tá? Foi essa semana, segunda-feira. Tá. A gente está falando de 3 a 4 partidas em casa. 3 ou 4 jogos numa primeira fase e dentro de casa. E hoje, quais são os estádios que a gente tem? Oswaldo de Carlos, Cícero Miranda e o estádio que pertence, e é uma concessão do município ao Flamengo, que é o Antônio Soares. E vocês estão treinando aonde? Nós estamos treinando nesse momento que é a fase de pandemia, ainda no Atlético Jaçanã, que é onde tem a base do professor Vanderlei, onde os atletas já treinam desde janeiro, né? Tá. Nesse momento de janeiro até quase final de abril e maio, elas estavam treinando em separado, porque você não tinha condição de treinamento. E agora de maio para cá, você já viu os vídeos aí, elas já estão em campo, né? Existe ainda uma estrutura de garotas que já treinam, já jogam, que é mais de 15 atletas, e vai existir um complemento aí de mais no mínimo 7 a 8 atletas para fazer. Mas a gente só vai conseguir começar a startar e dar essa condição às nossas atletas, às meninas da cidade, abrir a fase de teste, quando a gente tiver a certeza que vai competir. Porque nós não temos capacidade de investir com tanta antecedência se você não compete, né? Então a gente está aguardando essa resposta da secretaria, da própria federação, para vincular e fazer o licenciamento. Caê, olha, o Walter Ribeiro está mandando um abraço, obrigado, Valtinho, Walter. grande Valtinho, um abraço. Eu acho que você está num bom caminho, né? Eu digo a você que não é fácil, já dirigi o Veneza na década de 90, durante 4 anos, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para o Éder Aragão. O Éder é um amigão meu. Ele tem um programa de podcast em Guarulhos, começou o trabalho agora, de entrevista mais espontânea, é o Free Papo Reto. Bacana. É um cara aqui batalhador também. Manda um abraço pro Éder. Legal. Obrigado ao Éder e todos vocês do Facebook que acompanham a entrevista pelo Facebook da TV Guarulhos, pelo Facebook do Guarulhos em Destaque, pelo nosso canal no YouTube. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Eu quero te parabenizar pela tua coragem, porque não é fácil, né, no Brasil, você tomar a iniciativa de comandar, de ser um gestor do futebol feminino. Tem que tirar o chapéu. Que Deus te abençoe mesmo e que você não desista desse projeto. Geraldo, a gente tem uma educação que foi base do futebol. Eu nunca fui atleta, mas o futebol trouxe muito para mim. A questão de você competir, a questão de você treinar, a questão de você saber que você tem um outro colega que depende de você no todo. Eu acho que o futebol, ele é meio de transformação social, ele precisa ser praticado, o jovem precisa ter alternativa e condição, o esporte tem que ser valorizado e é a minha doação como pessoa. Estou quase com 40 anos, tenho a minha vida resolvida com a questão particular e eu não vou desistir. Eu tenho um trabalho forte, o trabalho era para iniciar em 2022, a gente antecipou uma receita de trabalho para 6 meses aí e a gente está aguardando respostas. Independente da resposta, o compromisso, assim, o guarulhense irá competir a partir de 2022 com certeza no futebol de campo, não só no feminino, como na base. Nosso trabalho é fazer um futebol de base com estrutura, com condição técnica, mas com o mais importante, fazer a transformação social. O jovem precisa disso.
Caê, muitíssimo obrigado. E se você quiser informar, por exemplo, quem quer participar ou se matricular, qual é o procedimento que algum pai quer levar filha, como é que faz? A partir do dia 15 de junho vai ser abertas as inscrições para a fase de teste. Em Guarulhos? Em Guarulhos, Bacana. 2 campos de teste, o campo do Vela, que é o campo da FIG. A gente ainda não tem o horário, mas... Vai ser dia 15. A partir do dia 15 de junho a gente vai começar as divulgações. Bacana. Né? Pode entrar em contato no Instagram do Guarulhense ou no meu próprio telefone no WhatsApp, se você quiser deixar também vai estar disponível o Diego, também no programa às quintas-feiras, para divulgar isso. Tá bom? E assim, a gente tem expectativa de valorizar o atleta de Guarulhos, né? De competir e fazer por Guarulhos. As cores da cidade, bacana, o nome da cidade, patrocinadores da cidade e fazer, o mais importante, que seja sustentável. O trabalho do Guarulhense é um trabalho de projeção sustentável, do sócio-torcedor contribuindo, da sociedade abraçando o time, porque não é time de um, é time de todos. Obrigado, Caê. Que Deus abençoe você, meu irmão. Obrigado, meu amigo. É um prazer falar para todos vocês. Agradeço o espaço e a gente vai falar muito futebol. Sempre que me convidar, estarei à disposição. O debate das quintas-feiras tem a apresentação do jornalista Diego Alves, que não esteve presente hoje, né? Foi vacinado, graças a Deus, está ok, né? E volta na próxima quinta com o debate Guarulhos Esportivo. De todas as quintas-feiras, você tem aí o comando do jornalista Diego Alves, com David Xavier, professor Toninho Oliveira e toda a equipe, né? A equipe de excelentes profissionais. Diegão de volta na próxima semana, com Lucas Braga, corintiano. Aliás, o Palmeiras meteu uma goleada hoje. Aqui para nós não tinha goleiro, hein? Não tinha goleiro. Você das redes sociais, muitíssimo obrigado do Facebook, do YouTube, muitíssimo obrigado pela sua audiência. O Debate Guarulhos volta amanhã às 20h30 com mais novidades. Boa noite.